Orientação da criança. Capítulo 80. Reverência para com o que é santo. A preciosa graça da reverência. Outra preciosa graça que cuidadosamente se deve cultivar é a reverência. A mocidade deve ser educada a elevar em seu conceito o caráter das coisas sagradas e a praticar a verdadeira devoção na casa de Deus. Muitos dos que professam ser filhos do Celeste Rei não apreciam devidamente a santidade das coisas eternas. Deus deve ser reverenciado. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Com essa percepção do invisível, o coração de toda criança deve ser profundamente impressionado. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Seu nome deve ser reverenciado. Deve também mostrar-se reverência pelo nome de Deus. Jamais deve esse nome ser proferido levianamente, precipitadamente. Mesmo na oração, deve ser evitada sua repetição frequente e desnecessária. Santo e tremendo é o seu nome. Os anjos, quando pronunciam esse nome, velam o rosto. Com que reverência devemos nós, que somos caídos e pecadores, tomá-lo nos lábios? Sua palavra é sagrada. Devemos reverenciar a palavra de Deus. Devemos mostrar respeito para com o volume impresso, nunca fazendo dele usos comuns ou manuseando-o descuidadamente. Jamais as Escrituras devem ser citadas em uma piada ou referidas para reforçar um dito espirituoso. Toda a palavra de Deus é pura, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Deve-se ensinar às crianças a respeitar cada palavra que procede da boca de Deus. Os pais sempre devem engrandecer os preceitos da lei do Senhor diante dos filhos, mostrando obediência a essa lei ao viverem eles mesmos sob o domínio de Deus. Tome o senso da santidade da lei posse dos pais, e isso certamente transformará o caráter, convertendo a alma. O lugar da oração. Em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor, de manhã e à noite. As crianças devem ser ensinadas a respeitar e reverenciar a hora da oração. Deve-se ensiná-la à criança a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público, porque Deus está ali. E ao manifestar-se reverência na atitude e no porte, aprofundar-se-á o sentimento que a inspira. A casa de Deus. Bom seria aos jovens e velhos estudar e ponderar, e muitas vezes repetir aquelas palavras das Santas Escrituras que mostram como o lugar assinalado pela presença especial de Deus deve ser considerado. Tira os teus sapatos de teus pés. Ele mandou a Moisés na sarça ardente, porque o lugar em que estás é terra santa. Jacó, depois de contemplar a visão dos anjos, exclamou: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Muitos não apreciam devidamente a santidade das coisas eternas. Quase todos precisam ser ensinados como se portar na casa de oração. Os pais devem não só ensinar, como exortar os filhos a entrarem no santuário divino com seriedade e reverência. Guardar-se da indiferença. Da santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender como considerar o lugar onde o Senhor se propõe encontrar-se com seu povo. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. As coisas sagradas e preciosas destinadas a prender-nos a Deus estão quase perdendo sua influência sobre nosso espírito e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário, onde se encontrava com Deus em serviço santo,
quase deixou de existir completamente. Entretanto, Deus mesmo deu as instruções para seu culto, elevando-o acima de tudo quanto é terreno. Frequentemente a casa de Deus é desonrada e o sábado violado pelos filhos de observadores do sábado. Em alguns casos, é-lhes até permitido correr de uma parte para outra na casa, brincar, conversar e manifestar seu mau gênio, mesmo nas reuniões em que os anjos devem adorar a Deus na beleza da santidade. E o lugar que deve ser santo, e onde deve reinar santa calma, e onde deve haver perfeita ordem, limpeza e humildade, é transformado numa perfeita Babilônia, numa confusão. E isso é suficiente para o desagrado de Deus e para desviar sua presença de nossas assembleias. Temos mais razões para a reverência do que os hebreus. É um fato deplorável que a reverência pela casa de Deus esteja quase extinta. As coisas e lugares sagrados já não se discernem, as coisas santas e elevadas não são apreciadas. Não haverá uma causa para essa falta de legítima piedade nas famílias? Não será acaso porque a elevada norma da religião esteja abatida até ao pó? Deus deu a seu povo na antiguidade regras precisas e exatas sobre ordem. Porventura terá mudado? Não será Ele mais o Altíssimo e Todo-Poderoso que domina sobre o universo? Não conviria lermos as instruções que Deus mesmo se dignou a dar aos antigos hebreus, para que nós, que temos a verdade gloriosa irradiando sobre nós, os imitemos em sua reverência para com a casa de Deus? Temos motivos de sobra para ser mais ponderados e reverentes em nosso culto do que os judeus. Mas o inimigo tem estado a trabalhar, a fim de destruir nossa fé na santidade do culto cristão. A igreja, o santuário da congregação. A casa é o santuário da família, e o aposento ou a floresta, o lugar mais recôndito para o culto individual. Mas a igreja é o santuário da congregação. Devem existir aí regulamentos quanto ao tempo, lugar e maneira de culto. Ensinar as crianças a entrar com reverência. Pais, exaltai o padrão do cristianismo no espírito de vossos filhos. Ajudai-os a entretecer a pessoa de Jesus em sua experiência. Ensinai-os a ter o maior respeito pela casa de Deus e a compreender que, quando entram ali, devem fazê-lo com o coração comovido, ocupando-se com pensamentos como estes: Deus está aqui. Esta é a sua casa. Devo alimentar pensamentos puros e guiar-me pelos mais santos propósitos. Não devo conservar em meu coração orgulho, inveja, ciúme, suspeitas, ódio ou engano, porque estou na presença de Deus. Este é o lugar onde Deus vem ter com seu povo e o abençoa. O Altíssimo e Santo, que habita na eternidade, me vê, esquadrinha meu coração e lê meus mais secretos pensamentos e atos de minha vida. Permanecer com os pais. O sentimento moral dos que adoram a Deus no seu santuário tem de ser elevado, apurado e santificado. Eis o que tem sido deploravelmente negligenciado. É assunto que foi votado ao desprezo, e o resultado disso é a desordem e irreverência que passaram a imperar, e Deus é desonrado. Se os dirigentes de igrejas, os pastores, o povo, os pais, não têm ideias mais elevadas a esse respeito, que poderão esperar de crianças inexperientes? Estas são muitas vezes encontradas em grupos, afastadas dos pais que deviam tomar conta delas, e embora se encontrem na presença de Deus, cujos olhos sobre elas repousam, põem-se a cochichar e a rir, portando-se inconvenientemente e mostrando-se desrespeitosas e desatentas. Sóbrios e quietos. Não tenhais tão pouca reverência pela casa e o culto de Deus, a ponto de palestrar uns com os outros durante o sermão. Se os que cometem essa falta pudessem ver os anjos de Deus, observando-os e anotando suas ações, encher-se-iam de vergonha e desprezo de si próprios. Deus quer ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que o inimigo semeou o joio. Não agir como se estivessem em lugar comum.
Deve haver um lugar sagrado como o antigo santuário em que Deus se encontre com seu povo. Esse lugar não deve ser usado como sala para lanches ou de negócios, mas simplesmente para o culto de Deus. Quando as crianças frequentam a escola diurna no mesmo lugar em que se reúnem para prestar culto no sábado, não se pode fazer com que sintam a santidade do lugar e que devem entrar com um senso de reverência. O sagrado e o comum estão tão ligados que é difícil distingui-los. Por essa razão é que o santuário dedicado a Deus não se deve tornar lugar comum. Sua santidade não se deve confundir ou misturar com os sentimentos comuns de cada dia ou com uma vida comercial. Deve haver solene e respeitoso temor sobre os adoradores ao entrarem no santuário. E devem eles deixar para trás todos os pensamentos comuns e mundanos, pois é um lugar em que Deus manifesta sua presença. É como se fosse a sala de audiência do grande e eterno Deus. Portanto, o orgulho e a paixão, a dissensão e presunção, o egoísmo e a cobiça, que Deus diz ser idolatria, são impróprios para tal lugar. Não manifestar espírito leviano. Pais, é vosso dever ter vossos filhos em perfeita sujeição, sendo dominadas todas as suas paixões e mau gênio. E se as crianças são levadas às reuniões, deve-se-lhes fazer saber, compreender onde estão, que não estão em casa, mas no lugar em que Deus se reúne com seu povo. Devem ser conservadas quietas e afastadas de toda a brincadeira, e Deus para vós voltará o seu rosto, para se encontrar convosco e vos abençoar. Caso se observe ordem na Assembleia dos Santos, a verdade produzirá melhor efeito sobre todos os ouvintes. Será incentivada a tão necessária solenidade e haverá, na verdade, um poder para mover as profundezas da alma, não recaindo sobre os ouvintes um estupor letal. Tanto os crentes como os descrentes serão afetados. Parece evidente que em alguns lugares a arca de Deus foi removida da igreja, pois os santos mandamentos têm sido violados e se tem enfraquecido a força de Israel. Levar para fora a criança perturbadora. Vosso filho deve ser ensinado a obedecer como os filhos de Deus lhe obedecem. Caso se mantenha essa norma, uma palavra vossa terá algum peso quando a criança fica inquieta na casa de Deus. Se a criança não pode ser refreada, se os pais acham que a restrição não passa de uma exigência excessiva, ela deve ser imediatamente retirada da igreja. Não se deve permitir que se desvie a mente dos ouvintes, falando ou correndo de uma parte para outra. Deus é desonrado pela maneira frouxa em que os pais dirigem os filhos enquanto estão na igreja. A irreverência incentivada pelo vestuário. Todos deveriam ser ensinados a trajar-se com asseio e decência, sem porém se esmerarem no adorno exterior, que é impróprio para a casa de Deus. Cumpre evitar toda a ostentação em matéria de roupa, que somente serviria para estimular a irreverência. Deve-se cuidar estritamente de toda a questão do vestuário, seguindo à risca as prescrições bíblicas. A moda é uma deusa que impera no mundo, e não raro se insinua também na igreja. A igreja deve também, a esse respeito, fazer da Bíblia sua norma de vida, e os pais fariam bem em meditar seriamente nesse assunto. Mostrar reverência para com os pastores. Deve-se mostrar respeito para com os representantes de Deus, pastores, professores, pais, os quais são chamados para falarem e agirem em seu lugar. No respeito que lhes é manifestado, Deus é honrado. Raras vezes as crianças são instruídas que os pastores são embaixadores de Deus, que a mensagem que pregam é um meio por ele determinado para a salvação de almas e que para todos os que têm o privilégio de a ouvir, constitui um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Nada do que é sagrado, nada do que pertence ao culto de Deus deve ser tratado com descuido ou indiferença. Ao ser apresentada a palavra da vida, deveis lembrar-vos de que estáis ouvindo a voz de Deus, por intermédio de seu servo escolhido. Não deveis, pela desatenção, perder essas palavras. Se atendidas, poderão guardar-vos os pés de se extraviarem em maus caminhos.
A responsabilidade dos pais críticos. Pais, vede que exemplo e ideias dais a vossos filhos. Sua mente é plástica e as impressões ali se fazem com a maior facilidade. Se durante o culto divino o pregador comete algum erro, guardai-vos de vos referir a ele. Falai apenas das coisas boas que fez, das excelentes ideias que apresentou e que deveis aceitar como vindas de um instrumento de Deus. Pode-se compreender facilmente por que as crianças são tão pouco impressionadas pelo ministério da palavra e por que manifestam tão pouca reverência pela casa de Deus. Sua educação a esse respeito tem sido defeituosa. O delicado e impressionável espírito da juventude avalia o trabalho dos servos de Deus pelo mesmo padrão pelo qual os pais o medem. Muitos chefes de família têm por costume criticar em casa o culto, aprovando umas poucas coisas e condenando outras. Desse modo, a mensagem de Deus aos homens é criticada, posta em dúvida e tratada levianamente. Que impressões são produzidas por essas observações imponderadas e irreverentes, só os livros do céu poderão revelar. Os filhos veem e compreendem essas coisas muito mais facilmente do que imaginam os pais. Ao seu senso moral é assim dada uma orientação errada que o tempo nunca conseguirá retificar de todo. Os pais muitas vezes se queixam da dureza de coração dos filhos e da dificuldade que têm em convencê-los de seu dever de atender às exigências divinas. Os livros do céu registram, entretanto, com toda a precisão uma legítima causa. Os pais não estão convertidos. Não estão de acordo com o céu e a obra de Deus. Suas ideias estreitas e mesquinhas acerca da santidade do ministério e do santuário de Deus foram entretecidas na educação dos filhos. É de duvidar que alguém que viveu sob a atmosfera corrupta de tal educação consiga desenvolver a verdadeira reverência e respeito pelo ministério de Deus e pelos instrumentos por ele destinados para a salvação de pecadores. Acerca dessas coisas, dever-se-ia falar com respeito, em linguagem conveniente e com muito escrúpulo, a fim de mostrar às pessoas que nos ouvem que consideramos a mensagem dos servos do Senhor como a nós enviada pelo próprio Deus. Tornar a reverência um hábito. Há grande necessidade de reverência nos jovens deste século. Fico alarmada ao ver as crianças e jovens de pais religiosos tão descuidados quanto à ordem e à compostura que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus estão apresentando ao povo as palavras da vida, alguns estão lendo, outros cochichando e rindo. Seus olhos estão pecando ao desviarem a atenção dos que os cercam. Caso se permita tal hábito não seja reprimido, ele crescerá e influenciará outros. As crianças e jovens nunca devem achar que é algo de que se devam orgulhar, ser indiferentes e descuidados nas reuniões em que Deus é adorado. Deus vê todo o pensamento ou ato irreverente, e este é registrado nos livros do céu. Ele diz: Eu sei as tuas obras. Nada está escondido de seus olhos perscrutadores. Caso tenhais formado em qualquer grau o hábito de desatenção e indiferença na casa de Deus, exercei as faculdades que tendes para corrigi-lo e demonstrar que tendes respeito próprio. Praticai a reverência até que ela se torne parte de vós mesmos.